Mais um dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, nessa manhã de sexta-feira, dia 3 de abril. A gente está terminando a semana, queridos, com o estudo desse tema de a importância, de nós entendermos a nossa identidade como filhos de Deus. Quem nós somos, a partir do momento em que nós somos adotados por Deus, deve definir não somente a forma como nós vivemos hoje, mas define a forma como viveremos na eternidade. A nossa identidade, quem nós somos, define tudo da nossa vida. Define a forma como nós pensamos, como nós nos relacionamos, como nós priorizamos as nossas coisas, as nossas rotinas, os nossos relacionamentos, nossos recursos, a nossa disponibilidade. Serve para orientar os nossos afetos, nossos sentimentos, que muitas vezes são desorganizados, desalinhados com a vontade de Deus. Serve para orientar a nossa vontade, aquilo que devemos fazer, aquilo que não devemos fazer. Então, a nossa identidade como filho de Deus define como nós vivemos agora, no tempo presente, e a forma como nós vivemos no tempo presente importa, define, aponta para a nossa eternidade. Ou seja, como vivemos agora, importa, gente? Para como nós viveremos na eternidade. E a gente vai tratar um pouco disso hoje. Um aspecto importante, queridos, que nós vemos, que define a nossa vida de agora, é a liberdade. Liberdade do poder do pecado. O pecado, ele tem um poder. A Bíblia é clara a respeito disso. Ele tem o poder de nos controlar e o poder de nos matar. Isso, a Bíblia diz que é a escravidão. E nós somos libertos desse poder. Romanos 8,14 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então aqui nós temos dois espíritos trabalhando. Tem o espírito de escravidão, que é o espírito do pecado, de novo, nos controla, determina como nós vamos viver. O escravo, ele não tem como rejeitar a autoridade, o poder do seu senhor. Então, nós éramos escravos do pecado. E uma das formas que o pecado tem de nos governar é nos enganar. É nós acharmos que não estamos sendo controlados. O pecado nos governa, antes de Cristo, naturalmente, dizendo para nós, não, está tudo bem. Você pode viver dessa forma que não tem problema nenhum. Essa é uma forma de escravidão, uma cegueira que o pecado impõe. E depois, então, de nos controlar, de nos governar, ele nos mata. Romanos 6,23 diz que o resultado, a recompensa que o pecado dá é a morte. Mas veja que tem um outro espírito, que é o espírito de adoção. O espírito que vem de Deus, que nos adota como seus filhos e nos liberta, nos redime, tira a gente dessa escravidão do pecado. De novo, a gente precisa entender que nós passamos por essa transformação. Veja Gálatas 4,4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, que é quando Jesus veio, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clamava, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. É importante que a gente entenda o que Cristo fez por nós. Ele mudou a nossa situação. Vamos imaginar, no tempo da escravidão, que nós tínhamos aquelas grandes fazendas, você tinha os senhores da época que tinha escravidão, e no Brasil tinha isso,
não muito tempo atrás, pouco mais de 150 anos, existiam os escravos, que viviam em senzalas, que eram chicoteados, que tinham no máximo o direito de comer, para reproduzir, e eram tidos como animais, como coisas, eram vendidos, não eram considerados como pessoas. E quando morria, colocava o outro no lugar. Essa é uma realidade, né, que ilustra bem a escravidão. Sem dignidade, sem humanidade. E veja que esse senhor feudal, ele tinha filhos. Então, o que Cristo fez foi... Isso é para a gente entender o que Cristo fez por nós. Nos tirou daquela situação de escravos e nos tornou filhos. E o filho, queridos, ele é herdeiro, né? Ele herda tudo que o pai lhe dá. Veja Romanos 8,17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Percebe, gente, o que Cristo fez por nós? Nós deixamos de ser escravos, passamos a ser herdeiros de Deus. Ou seja, o que é um herdeiro? Ele herda tudo que pertence ao seu pai e também pertence a ele. A única coisa que Deus não divide é a sua própria glória. Mas a eternidade, né? A própria glória, existe uma glória própria, nós como filhos de Deus, que nós vamos herdar. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então fala, e somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, e aí o texto continua assim, com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, aqui mostra, gente, que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos sofrer. Por que Cristo sofreu? Então, para que nós sejamos glorificados, né, recebamos a glória que vem de Deus para as nossas vidas, na eternidade, que é a glória né, que Cristo vai compartilhar conosco, também devemos ter o sofrimento. Veja, agora, Colossenses 3,1, gente. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, o que está dizendo aqui? Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, como é que eu vou ser ressuscitado se eu não morri? Ou seja, o que ele está querendo dizer? É se eu já vivo uma vida de quem foi ressuscitado. Novos valores, novos relacionamentos, uma relação diferenciada com o pecado, eu não admito mais o pecado na minha vida, eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer na palavra de Deus. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, é o que eu acabei de dizer, né? A palavra, oração, igreja. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja o versículo 4. Quando Cristo, que gente, esse aqui é um dos versículos mais poderosos que eu... Assim, todos são, né, gente, poderosos, mas esse aqui traduz mais a nossa eternidade. Colossenses 3,4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, Cristo é a vida, Cristo é a nossa vida, se manifestar, ou seja, quando ele voltar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, amados, o que nós temos é essa promessa maravilhosa, onde nós, como eu já falei algumas vezes para a igreja, né, gente? A gente não sabe exatamente como é que... Não sabemos, né? O nosso dia de amanhã. Provavelmente vai ser como foi sábado passado. Não. Mais ou menos a nossa rotina, ela se repete. Mas não podemos, gente, afirmar nem que amanhã essa hora eu vou estar vivo. Talvez essa seja minha última devocional, não sei. Deus sabe. Mas uma coisa nós podemos ter, a certeza da nossa eternidade. Então, mas para a gente finalizar esse vídeo, eu queria que a gente pudesse ter algumas coisas importantes para você levar no seu coração. E eu te peço, comente aí, gente. Comente aí, né, o que você entendeu. Porque quando você comenta, você compartilha com outros aquilo que você entendeu. Então, você também está pregando o evangelho. Isso aqui é um meio, não só eu prego, mas você também prega o evangelho. As pessoas vão ler o comentário, vão ler o que você entendeu, e você vai estar sendo instrumento de Deus a pregar o evangelho. Então, separe esse tempo, né? Nos ajude aí. Então, o primeiro aspecto, gente, é que nós somos livres do poder do pecado, e essa liberdade foi Deus que nos deu. Nós somos livres da morte, somos livres desse jugo que o pecado impõe às pessoas, nós somos livres por toda a eternidade. E um outro aspecto, queridos, é que nós somos herdeiros de Deus, né? Tudo que pertence a Deus, Deus vai
dividir, vai compartilhar conosco. E por fim, queridos, um terceiro ponto é que nós receberemos, né? Nós seremos manifestados com Cristo em glória, ou seja, quando Cristo vier, todo mundo vai saber que nós somos verdadeiros filhos de Deus. Hoje, veja que as pessoas têm uma necessidade de reconhecimento, né? Isso faz parte da nossa natureza humana. As pessoas, elas buscam ser reconhecidas. Tanto é que hoje, o que você mais vê é isso, né? O fulano tem não sei quantos mil seguidores, tem não sei quantos mil likes, enfim, sei lá. Não sou muito ligado em negócio de mídia, não, mas tem isso aí. A pessoa vira uma celebridade porque tem não sei quantos milhões de seguidores, Instagram, Facebook e tal. E por mais besteira que fale, mas ela é celebridade. Então isso, né, tem muito a ver com a necessidade humana de reconhecimento. Mas veja, essa necessidade humana de reconhecimento, ela só vai ser satisfeita plenamente quando todo mundo, né, toda a humanidade vê quem é o verdadeiro Filho de Deus. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? É isso que Colossenses 3,4 fala. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E essa é o verdadeiro reconhecimento, né, que vem do próprio Deus para nossas vidas. Libertos do poder do pecado, herdeiros de Deus e uma glória na eternidade, né, para todos sempre. É isso que Deus nos promete. Liberdade do poder do pecado. Agora, né, uma certeza de que nós seremos herdeiros de Deus com Cristo e uma glória eterna. E é isso que deve nos mover, é isso que nós somos, né? E é essa a promessa de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? Vamos orar, agradecer ao Senhor, né? Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Deus, pela tua palavra que chega até nós e nos ensina, Pai, quem realmente nós somos. Mostra que nós somos teus filhos, que nós somos mais escravos do pecado, podemos ter a verdadeira liberdade, Deus. Uma liberdade que aponta para uma eternidade com o Senhor, uma herança que o Senhor vai dividir conosco. Nós vamos participar de tudo que pertence ao Senhor e nós seremos glorificados por toda a eternidade. Seja isso que nos mova, Senhor, e como a tua palavra nos ensina, a glória do porvir, Pai, ela é superior a todas as aflições presentes, e quando nós entendemos isso, as aflições do tempo presente elas se tornam pequenas, porque nós temos certeza da glória do porvir que nos aguarda. Então nos ajuda, Deus, a vivermos para a glória e honra do teu santo nome, como teus verdadeiros filhos aqui nesse mundo. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Dia abençoado, queridos. Amanhã, se Jesus não voltar, estamos aqui de novo, tá bom? Tá saindo aí meio escuro o vídeo, né? Porque eu tenho que melhorar o ambiente aqui, né? Botar uma luzinha aqui que tá com a janela fechada por causa do sol, mas eu acho que deu certo aí, né? Amém, amados? Até amanhã, queridos. Se Jesus não voltar, nós estamos aqui, tá?